Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ser abençoado pelas ministrações e pelo nosso programa. E lembre-se, ele foi feito para você. No final, eu volto, deixo alguns avisos finais e me despeço. Até mais!
A gratidão é o ato de reconhecimento por algum favor que você recebeu, por algo que você alcançou de alguém. A gratidão, ela envolve sentimento, a gratidão, ela envolve diversas coisas. E hoje eu queria falar um pouco com você a respeito de gratidão. Vamos então conversar um pouco sobre isso? As pessoas gostam muito de imitar as coisas. Hoje você vê por aí pessoas que imitam celular, imitam blusa, imitam roupa, imitam diversas coisas. E nós brasileiros, a gente costuma imitar muito algumas tradições que vêm, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente gosta muito de feriados ou festas como o Halloween. Aqui o Brasil adotou de uns anos para cá o Halloween e algumas outras tradições de outros países. Você pode ver diversas coisas que eram feitas somente lá nos Estados Unidos ou na Europa e agora o pessoal tem trazido para cá para o Brasil. E por que eu estou falando sobre isso? Recentemente, no dia 22 de novembro, para ser mais exato, nos Estados Unidos é comemorado o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, o dia onde todas as famílias se reúnem, um dia onde todos se reúnem para agradecer, seja com sua família, seja com seus amigos, agradecer pelo ano. Essa data ela surgiu bastante tempo atrás, porque um grupo de camponeses, um grupo ali da vida rural, eles tiveram um ano muito ruim na colheita, eles tiveram um ano de escassez. Só que no ano seguinte eles tiveram um ano muito bom, eles tiveram um ano assim, excelente. E eles falaram, como agradecimento a isso, como agradecimento a esse ano, a gente vai se reunir, todo mundo da vila, todo mundo aqui no campo, e a gente vai agradecer. E esse hábito pegou, esse hábito é comemorado até hoje. E eu fiquei pensando, caramba, a gente vê tanta coisa sendo copiada, a gente vê tantas coisas sendo abraçadas por nós brasileiros, uma data tão significativa como essa, que, poxa, você poder reunir a sua família, reunir os seus amigos para agradecer. Simplesmente agradecer. Você está me ouvindo e está falando, você não me conhece, eu não tenho motivos nenhum para agradecer. Será mesmo que a gente não tem motivos nenhum para agradecer? Será mesmo que a gente não podia colocar essa data para valer mais o Brasil? E eu fui pesquisar mais sobre isso e existe uma lei. Foi instituída aqui no Brasil o Dia de Ação de Graça. Se eu não me engano, é a terceira quinta-feira, toda terceira quinta-feira do mês de novembro. Só que você não vê nada sobre isso. Você não vê pessoas comemorando isso, você não vê a família se ajuntando comemorando isso. E eu fui ver o pessoal nos Estados Unidos, eu sigo algumas pessoas no Instagram que são americanas e todas se reuniram com a sua família e agradeceram, fizeram um jantar em agradecimento. E hoje a gente não consegue se juntar para nada. A gente só se junta para falar besteira, a gente só se junta para falar bobagem, assim a gente só se junta para fazer coisas que não edificam. Vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala a respeito de gratidão. Olha que interessante esse texto de Lucas 17:11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus lhe disse, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Eu acho que esse exemplo na Bíblia é o maior exemplo de gratidão e ingratidão. 10 pessoas foram pedir ali para Jesus misericórdia. Jesus, cura a gente, tem misericórdia de nós. Somente um voltou. Ou seja, de 100% ali daquela situação, daquela história, 10% voltou.
Então a gente pode concluir que 10% da população é grata, 10% da população ela consegue agradecer. Hoje o que a gente mais vê por aí são pessoas que só sabem pedir. Só sabem pedir, pedir, pedir. Nada está suficiente, nada está tão bom, nada consegue alcançar êxito na vida da pessoa. A pessoa sempre precisa de mais. E eu pensando em tudo isso, nessa introdução que a gente teve aqui, por que a gente não consegue também copiar, também fazer desse feriado, desse dia importante para os americanos aqui no Brasil? Porque a nossa população, a nossa mente, a nossa cultura está muito voltada no pedir, 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 no ter, no ter, no ter. Você liga a TV, você só consegue querer aquilo. Você vê novela, você vê filme, você só consegue querer ter a vida daquela pessoa e você não consegue ser grato pelo que você tem. O que eu quero trazer para você hoje aqui, o que eu quero te ensinar, o que eu quero te encorajar a fazer hoje aqui é você ser grato. Você tem inúmeros motivos para ser grato. Eu posso passar aqui o programa inteiro falando a respeito de motivos para você simplesmente agradecer. De você passar 24 horas do seu dia agradecendo. Basta um toque, um empurrãozinho para você perceber isso. É muito legal, é muito bacana você correr atrás das coisas, você querer as coisas, você almejar ter coisas, você com seu esforço, com seu trabalho conseguir as coisas. Mas você consegue ser grato? Você consegue ser grato pela morte de Jesus na cruz? Porque hoje, se você está me vendo, se você está me ouvindo, é porque Jesus, ele se entregou, Jesus, ele sofreu no seu lugar, no meu lugar. Você só consegue ser grato a isso? Você consegue ser grato porque você consegue me assistir hoje aqui? Você tem um meio de me assistir, talvez você esteja me assistindo pela TV, no YouTube, no Facebook. Você é grato a Deus por isso? Você é grato por isso? Ou você só consegue reclamar, você só consegue ver os problemas na sua vida? E o que eu quero dizer com tudo isso para você é que a gente aprenda com esse homem, esse único homem que voltou para agradecer. Ele tinha todos os motivos para reclamar e ele foi, pediu misericórdia, ele pediu algo para Deus e ele recebeu aquilo. E eu fico pensando nos outros nomes. Caramba, eles só vão voltar quando eles precisarem de algo de novo? Algumas observações que a gente pode ter a respeito desse um homem que voltou e desses outros homens que simplesmente abandonaram. Gratidão, ela é vista. A ingratidão, ela é cega. Aqueles 9 homens simplesmente não se importaram. Ah, fui curado, legal, agora eu vou partir para outra. Aquele homem soube reconhecer, aquele homem soube ver, caramba, a condição que eu era e agora eu sou limpo, eu sou curado. Outro ponto da gratidão é que a gratidão, ela se lembra. A ingratidão, ela simplesmente esquece. A ingratidão deixa de lado. A ingratidão fica para lá. Não importa o que você fez para mim. Não importa se você fez algo bom para mim. Não importa se alguém fez algo bom para mim. Eu simplesmente esqueço. Você fez porque você quis. A gratidão, ela se lembra. Você é grato. Você consegue se lembrar, por exemplo, de coisas que alguém te fez há muitos anos atrás? A gratidão é isso, você se lembrar, você guardar aquilo. E por fim, a gratidão, ela é falar. Aquele homem voltou, aquele homem se prostrou e adorou e disse: obrigado, Jesus. Obrigado por ter me curado. Obrigado porque antes eu não tinha condição nenhuma. Antes eu era discriminado pelas pessoas. Eu chegava nos lugares, eu tinha que sair gritando: leproso, leproso. E agora eu posso ter uma vida normal. Agora eu posso andar tranquilamente por aí. Porque o Senhor me curou. Porque o Senhor teve misericórdia de mim. E assim como esse homem, você também foi alcançado por uma graça. E se você não foi, eu quero te
convidar a receber essa graça de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por nós. A gente não merecia. A gente merecia a morte, mas ele voluntariamente se entregou. Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. E eu quero te convidar a você ter um coração mais grato. Perceber as coisas simples da vida, perceber as coisas simples que você tem. Talvez você possa não ter todo o dinheiro do mundo ou coisas que você tanto queria ter, mas seja grato porque hoje você tem vida. E ter a vida eterna é muito melhor do que ter tudo isso que o mundo pode te oferecer. As pessoas ricas de verdade, as pessoas felizes de verdade, são as pessoas gratas, as pessoas que conseguem perceber o grande das coisas nas simples e nas pequenas coisas. Convido então você a ter mais gratidão no seu coração. Eu convido você a perceber, a abrir os seus olhos e enxergar as coisas que você tem ao seu redor. Seja o ar que você respira, o alimento que você come, simples coisas do nosso dia a dia que às vezes passam despercebidas por nós. Mas eu quero te convidar a ter um coração mais grato. Eu sou Lucas Rinaldi, Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. É muito bom sempre falar com você, poder conversar com você. Se você tem algum tema para a gente conversar aqui junto, mande nos comentários, mande uma mensagem aqui para o nosso programa. A gente vai ter o maior prazer de conversar sobre aquilo que está no seu coração também. Deus te abençoe, eu te vejo semana que vem e até mais. Observem comigo inicialmente que Deus fala através do profeta e coloca o profeta como se ele fosse Israel. Deus utiliza o coletivo, no caso, nação de Israel, para falar deste coletivo no pessoal do profeta. Porque aqui nós vemos, no verso 2, e tu, ó filho do homem. Então depois a palavra vem o fim sobre os quatro cantos da terra. Vem o fim sobre ti. E depois observe quantas vezes, nesses versos iniciais, até no verso 8, como é falado a palavra ti. Despertou-se contra ti, eis que vem. Então, observemos que o profeta ele tem essa dura missão de ser o pregoeiro desse anúncio lá para Israel, no momento em que ele já tinha sido levado cativo. Ele foi da segunda leva, 10.000 judeus foram levados para a terra da Babilônia. E agora Zedequias era o rei que estava governando naquela ocasião. E esse rei, ele quis fazer uma aliança com o Egito. E isso criou um ódio em Nabucodonosor, que foi o imperador babilônico. E Nabucodonosor iria destruir totalmente Jerusalém, inclusive o templo, os objetos sagrados que os judeus tinham. Chegava-se este fim. Então, nós vemos que a Bíblia tem o seu início. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis. Nós vemos que a Bíblia tem o seu meio, e nós vemos que a Bíblia também tem o livro de Apocalipse, que é o livro que trata das últimas coisas. E nesse caso que nós acabamos de ler, podemos fazer a aplicação inicialmente para a nação de Israel. Não veio o fim ainda no período que nós estamos vivendo da igreja, mas o fim, ele veio para Israel, e isso deve nos servir de alerta, porque
A nação de Israel, ela foi escolhida por Deus através de Abraão para ser uma nação como se fosse um porta-voz de Deus para as outras nações. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, na descendência de Abraão. Deus prometeu uma terra prometida, Deus guiou o seu povo através do deserto, Deus enviou maná, Deus enviou uma nuvem, uma muralha de fogo que conduzisse o povo, Deus enviou o tabernáculo, Deus deu vitória para o povo de Israel na entrada da terra prometida, Deus deu a lei para que o povo pudesse ter parâmetros de como poderia agradar a Deus, e Deus estabeleceu o seu povo ali na terra prometida, derrotando todos os seus inimigos que estavam ali circunvizinhos na terra prometida. Só que passou-se uma geração, essa geração foi fiel. Passou-se outra geração, essa geração também foi fiel. Mas na terceira geração, essa geração já não foi fiel a Deus. Essa geração já começou a apostatar. Essa geração já começou a invocar ídolos. E essa geração amargurou o coração de Deus. Então Deus enviava povos circunvizinhos para castigar a Israel. Mas chegou um momento em que a paciência de Deus chegou no seu limite. O povo, no caso de Judá, confiava no templo, nas promessas de Deus, mas era um povo idólatra, um povo que estava longe dos propósitos de Deus. Então, vemos aqui nessa palavra que o profeta agora estava alertando aquele povo de que ele estaria chegando no fim. Qual seria o fim? Eles seriam deportados para a terra da Babilônia, eles agora não negociariam mais e eles viveriam como verdadeiros escravos em terra estranha. Então, nós podemos ler como aconteceu com Israel, nós podemos ver as palavras do Senhor Jesus Cristo, principalmente as palavras que estão em Mateus capítulo 24, que são os chamados capítulo 24 e capítulo 25, que são os chamados sermão profético do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos no capítulo 24, no verso 14, o Senhor dizer sobre o fim. E palavras do Senhor Jesus que dizem: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A questão é, a condição é, este evangelho será pregado em toda parte da terra. Será que este evangelho já foi pregado em toda parte da terra ou não? Então, aqui nós vemos palavras do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor deu esse alerta, como é a nossa vida atualmente diante deste acontecimento? Ou não vai ter este acontecimento? Quantos aqui creem que este acontecimento vai ocorrer? Um dia vai ocorrer. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas isto vai ocorrer. Eu pergunto para você, isso está próximo ou está longe? Né?
Então é algo que nós, como igreja do Senhor, precisamos discernir os tempos. É uma característica importante quando nós podemos saber quando vai haver sol, quando vai haver chuva, quando o tempo vai ficar nublado, quando vai esfriar, quando vai esquentar. Nós temos uma percepção das coisas. Mas na condição espiritual, será que essa percepção está ocorrendo em nossas vidas? Será que nós vivemos numa vigília constante, numa sobriedade constante com relação a este grande acontecimento, aonde o Senhor virá buscar a sua igreja conforme promessas que são reveladas nas Sagradas Escrituras, que um dia o Senhor voltará com grande alarido, e aqueles que estiveram, primeiros que estiverem mortos, a alma e o espírito entrarão em seus corpos, eles ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, nós os vivos seremos transformados, e todos nós estaremos subindo ao encontro do Senhor nos ares. Quantos aqui têm essa esperança? Quantos aqui estão esperando este grande momento? Então veja comigo, palavras do salmista, Salmo 39, lindo esta palavra que o salmista dá, que nos fala a respeito do desejo dele de conhecer a fragilidade da sua vida. Ele dizia no Salmo 39, 4, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Você se sente assim? O verdadeiro cristão, ele reconhece, como já ouvimos nessa noite na oração do nosso irmão, que nós somos pecadores arrependidos, mas que nós temos ainda uma natureza que não agrada a Deus. Quanto mais reconhecemos essa natureza em nós, mas essa natureza, ela tem que ser crucificada, ela tem que ser sepultada. E quanto mais reconhecemos isso, proporcionalmente, mais nós devemos buscar a Deus, para que a natureza espiritual, como dizia Paulo, esmurro o meu corpo, para que a natureza espiritual ela possa prevalecer em mim. Então nós vivemos num período em que tudo é vaidade. São palavras bem semelhantes às palavras de Jó, do patriarca Jó, e do sábio Salomão, no livro de Eclesiastes. É o que o salmista diz aqui, por exemplo, no verso 5, eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Essa palavra vaidade no original hebraico significa sopro. Acabou. Tiago 4 diz que a nossa vida é como um vapor que aparece no horizonte, como nós vemos os transatlânticos passarem, mas logo vai embora, pega a barra, some da nossa vista. Assim também é a nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, dizia o salmista Moisés no Salmo 90, para quê? Para que alcancemos corações o quê? Corações sábios. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Quando tememos o Senhor,
essa sabedoria do alto espiritual, ela está em nossa vida, e nós reconhecemos a nossa fragilidade como seres humanos. O vigor das nossas vidas, no Salmo 90, é de 70 a 80 anos. Existe mais ou menos um prazo de validade, assim como nós compramos um determinado produto no supermercado e olhamos a validade, às vezes a validade já está quase para vencer, e às vezes também as nossas vidas estão no momento de quase ser vencida o prazo de validade, mas nós não nos damos conta dessa realidade, ignoramos essa realidade e não nos preparamos para o principal da nossa vida. Qual que é? Um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Então, nós que estamos aqui, quem pode dizer que amanhã vai estar vivo? Nós não sabemos. E o amanhã pertence a Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: basta a cada dia o seu mal. Nós temos que pensar no dia de hoje. Eu pergunto para você hoje: você está preparado para se encontrar com Deus? Você vai viajar? Você faz planos? Você vê várias alternativas? Você deixa tudo muito bem preparado, máximo de coisa. Será que eu esqueci de alguma coisa? Não é assim? Mas e com a vida espiritual? E para encontrar com Deus, como você tem se preparado? Ou você acha que vai viver a imortalidade neste mundo? Então, a expectativa da igreja primitiva era que o Senhor voltasse naquela geração. É isso que nós encontramos. Se pegarmos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição, a doutrina da ressurreição, ele diz aqui no verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, uma pessoa que faz uma afirmação dessa, qual é a esperança dela? De morrer? Não, a esperança dela era de ser transformado. O pastor Natanael também tinha essa esperança de não passar pela morte, pela corrupção do corpo. Ele achava que tinha a esperança de ser levado. Se nós olharmos para Romanos, capítulo 13, verso 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Oh, aleluia! Rejeitemos. Se já ressuscitaste com Cristo, Colossenses 3, verso 1, o que você deve fazer? Pensai nas coisas lá de cima, aonde Cristo está sentado à direita do Pai. Então hoje nós vemos as pessoas buscando as riquezas materiais. As igrejas estão pregando das riquezas materiais deste mundo. E nós aqui estamos pregando das riquezas espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Porque essa é a mensagem da cruz.
É a mensagem simples do Evangelho, que não precisa achar quem foi o Criador da roda, porque o Senhor, Ele nos dá todas as revelações e sabedorias da sua palavra. O mistério de Cristo que estava oculto foi revelado para nós gentios, e nós agora estamos numa posição em que podemos desfrutar destas grandes riquezas que Cristo tem para nos oferecer, mas infelizmente são poucos os que têm se aproveitado. Por isso, seja diligente com as armas da luz. Quais são as armas da luz? Palavra, a oração, a consagração. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6. Capacete da salvação, a espada da palavra, o escudo da fé. São circunstâncias que nós precisamos estar sóbrios, como verdadeiros atalaias, como era o profeta Ezequiel, para que realmente nós possamos estarmos preparados. Como diz aqui em 1 Pedro capítulo 4, verso 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sobriedade na vida cristã. A vida cristã não é uma brincadeira, não são coisas que nós podemos optar um momento da nossa vida, outro momento não querer. A vida cristã é uma vida que deve ser levada com esta palavra: sobriedade, vigilância, oração. E ele diz uma outra palavra muito preventiva para cada um de nós, que está nessa primeira epístola de Pedro, capítulo 4, agora verso 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento começa por nós. Nós vamos ser levados no tribunal de Cristo para ver que tipo de obras que nós praticamos. E eu creio, irmãos, que nesses últimos dias o Senhor, como diz lá em Joel capítulo 2, há de derramar o seu Espírito. Se você crê, nós vamos ver coisas tremendas acontecendo em nossas vidas. Para que essas coisas tremendas aconteçam, não é possível somente alguns quererem, mas quando a grande maioria quer, o Senhor há de fazer grandes prodígios em nosso meio. O Senhor há de derramar o seu Espírito sobre nós. Seus velhos terão visões, vossos jovens falarão novas línguas, os doentes serão curados. Haverá uma perseguição contra a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor se fortalecerá no Senhor. E nós, povo do Senhor, a grande alegria que nós podemos produzir no céu é quando um pecador se arrepende. Cada um de nós tem que encarar essa missão de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Você que hoje está muito comum, através das redes sociais, pessoas te mandam um monte de coisa, é momento de você responder enviando a palavra do Senhor, para que esses corações cheguem ao conhecimento da verdade. Não perca tempo fazendo coisas que não tenham proveito para o reino, mas se você utiliza dessas ferramentas, eu creio que a grande maioria utiliza-se. É momento de você anunciar o reino do Senhor. O reino está próximo, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E nós,
como estaremos preparados? Para terminar, quero ler João capítulo 13, quando o Senhor, num ato de extrema humildade, que nos mostra esse grande modelo para nós, na festa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora. Observem como o Senhor sabia que iria estar chegando o seu momento. E nós precisamos saber discernir o nosso tempo de passagem por este mundo, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Não adianta ser fiel por um tempo e achar que tudo está resolvido. Temos que ser fiel até a morte, para que realmente, naquele momento decisivo, nós estejamos preparados. E aí, gostou do nosso programa? Para você curtir ainda mais a nossa igreja, para você curtir ainda mais a Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos o culto de oração. Quarta-feira, a gente tem no período da tarde também, às 15 horas, um culto de oração. Na quinta-feira, às 20 horas, um culto voltado à família. A gente espera você e a sua família aqui quinta-feira, às 20 horas. No sábado, a gente sempre tem alguma programação também. Culto dos jovens, culto das mulheres, um culto infantil. A gente sempre tem algum culto. E todo último sábado do mês, o culto de celebração da Santa Ceia. Todos começando às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos culto em 2 horários, um às 9 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e outro às 19 horas, o nosso culto evangelístico. Venha nos visitar em qualquer um desses dias, em qualquer um desses horários, você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida, alguma informação que ficou faltando aqui no nosso programa, você pode ligar para a nossa secretaria em horário comercial. O nosso telefone é o 3232-4337. E se você precisar, nós também temos o Disque Oração. O telefone é o 3224-1383. De segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, você pode nos ligar e nós teremos o maior prazer em orar pela sua vida. E também temos a nossa livraria funcionando em horário comercial de segunda a sexta e todo final de culto. Aqui você pode adquirir todos os seus materiais para estudo, Bíblias, CDs, DVDs e também livros do nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Aqui você encontra todas as apostilas de todos os nossos cursos também. Venha crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Estude a Palavra de Deus. E nós aqui ajudamos você a adquirir os seus materiais. E nós também temos a nossa rádio online, onde você pode nos ouvir de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, ao vivo, com o nosso programa Panorama Bíblico. Você pode nos ouvir através do nosso site www.iepaz.org.br ou pelo aplicativo que você pode baixar na Google Play. Digite IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz. E sempre a gente tem feito também uma live no Facebook ao vivo do nosso programa. Então, curta a nossa página no Facebook também, IEPAZ.Santos. Acompanhe as nossas publicações, os nossos programas e seja edificado. Bom, é isso. O nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê numa próxima. Deus abençoe a sua vida e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados?
Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.